Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vida e Narrativa, especialmente para quem está lá no Instagram acompanhando a minha promessa. Parecia que não ia acontecer nunca, eu venho adiando por uma série de contratempos a estreia do canal, mas enfim, né? De alguma maneira, uma coisa que tem que começar de algum modo, né? E vai começar de uma maneira um tanto quanto amadora, como vocês vão perceber. Ainda estou aprendendo a fazer tudo isso. Quem veio parar aqui provavelmente já me conhece, sabe dos sentimentos ambíguos que eu tinha com relação à ideia de fazer ou não fazer um canal, partilhar ou não partilhar filosofia nas redes sociais. Mas aqui estou eu, né? E eu espero trazer um pouco de conteúdo de filosofia, né, com base na qualidade que pode ser oferecida por alguém que está há quase 20 anos mexendo com isso. Então, quero começar agradecendo imensamente a Positivo e a Vaio pelo compromisso com a educação, pelo apoio, né, que me deram na direção da realização do sonho. Não teria sido possível começar, esse vídeo não estaria sendo feito se não houvesse o apoio, né, por meio do presente, né, material que eu recebi, né, dessas empresas, que é a máquina da qual eu estou gravando esse vídeo. Então fica registrado aqui, né, o meu agradecimento, minha imensa gratidão, né, à Positivo e à Vai. Ao fundo, vocês estão ouvindo Monte Blanco, Sonhos em Baixa Resolução, um projeto musical de um grande amigo meu chamado Ronaldo Palma, que também de maneira muito generosa está me ajudando a pensar, né, a estética e o design do canal, né? Ele que tem uma experiência imensa, né, com o audiovisual e também com a filosofia, né? Quero agradecer especialmente a ele, mas não é em razão da mera gratidão à assessoria generosa que ele tem me dado que eu estou colocando a música aqui. Estou colocando porque, além de meu amigo, ele é um grande ídolo que eu tenho no mundo musical. Há muito tempo ele produz música de qualidade e só música de qualidade. Então, conheçam, né, os Sonhos em Baixa Resolução, álbum que ele lançou em 2021. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá no Spotify e curtirem esse álbum por inteiro. Muito bem, né? Como eu disse, tudo vai ser muito amador, mas tem uma inspiração, né? Eu estou me inspirando aqui, né? Por que aula zero? Porque isso aqui é uma aula, isso vai ser um curso, né? Vai ser apenas partilha de conteúdo. O que eu estou fazendo, né? Eu não sei. Eu não sei que nome dá. Eu coloquei aula porque é uma palavra, né, que circula bem, né? Eu sou professora, minha formação é nessa área, mas eu estou pensando em fazer algo muito parecido, né? E aqui eu agradeço um sujeito que não me conhece, chamado Saulo Durso, um psicanalista, né? Eu conheci os cursos dele no YouTube sobre Lacan, sobre Freud, e eu pensei, eu quero produzir um tipo de conteúdo, se um dia eu produzir conteúdo, e que estou eu produzindo conteúdo, parecido com o dele, né? Parecido com o dele, com bastante ênfase no próprio conteúdo, né? Então, Saulo Durso, se você vier parar aqui, muito obrigado. Você não me conhece, mas você me inspirou, né? Muito bem. O que eu quero fazer aqui, né? Qual é a proposta desse canal? Para quem eu estou falando? Para quem eu imagino que eu esteja falando? Para quem eu imagino que eu esteja fazendo o que eu estou fazendo? E o que eu vou estar fazendo, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que o meu público vai ser tanto os estudantes de filosofia e humanidades em geral, né, curiosos por determinados conteúdos, quanto os pesquisadores, eventualmente, que têm, assim como eu, um certo percurso, né, uma certa imersão no mundo da pesquisa científica, acadêmica, e que podem, eventualmente, ter interesse, né? Esse foi um hábito que eu desenvolvi, principalmente durante a pandemia. Eu escutei muito conteúdo produzido no YouTube, em podcasts, eu fiz isso muito e me pareceu que talvez eu possa, enfim, oferecer algo nesse sentido, né? Mas também os curiosos, né? Pessoas que gostam, né,
de conteúdos filosóficos, mas não tem nenhum envolvimento de nenhum outro tipo para além da própria curiosidade. Então, em grande medida, é também para os curiosos, né? Então, o que eu vou estar fazendo em grande medida, pegar livros que eu gosto e considero pertinentes e explicá-los, apresentá-los, comentá-los, né, de forma sistemática, né, por meio do percurso por seus capítulos. Então, a primeira questão que pode surgir é por que Borheim, por que Gerd Borheim, né? E por que Borheim sobre Sartre, né? Que livro é esse? Por que eu quero começar com esse livro? Porque em determinado momento, em certo sentido, eu comecei com esse livro na minha graduação, né? Quando um querido amigo, né? Então, o nome dele é Adelar. Adelar, se você estiver ouvindo isso, né? Em grande medida, em alguma medida, a responsabilidade disso é sua, né? Ele me emprestou um livro, né, de um autor chamado Gerd Borheim sobre Sartre. Né? Quem é leitor deste filósofo, né, Jean-Paul Sartre, sabe que as obras filosóficas dele, propriamente ditas, às vezes são tanto quanto inacessíveis em razão de uma certa terminologia, né, uma quantidade significativa de pressupostos que se parecem necessários para ler o Sartre, né, pressupostos da história, da filosofia. Ele menciona muitos outros autores, muitas outras pessoas. Então, livros de introdução ao pensamento dos filósofos é algo muito comum no mundo da filosofia. E no caso da obra do Sartre, eu posso dizer com alguma tranquilidade que não foi, até hoje, escrita nenhuma obra que se assemelhe ao do professor Gerd Borheim, né, que já tem quase 50 anos. Esse livro, né, que eu estarei comentando nos próximos vídeos, chamado Sartre, Metafísica e Existencialismo, né? Muita coisa boa foi produzida, né, sobre Sartre, muitos pesquisadores produziram obras excelentes sobre Sartre, mas eu não tenho condições de avaliar se elas superam ou não superam a obra de Borheim, porque, em certa medida, tendo sido a minha primeira leitura nesse horizonte da pesquisa sobre Sartre, é como se o livro do Borheim fosse a própria régua com a qual eu meço as outras obras. Então, sim, em grande medida é porque eu sou apaixonado por esse livro, eu nunca parei de lê-lo, né? Outra razão importante é porque ela é uma boa introdução ao pensamento de Sartre. O professor Gerd Borheim, né, cujo falecimento se completou 20 anos agora, no ano passado, em 2022. Né, a gente encontra, inclusive, algumas homenagens aqui no YouTube. Algumas pessoas se reuniram para celebrar a memória de Borheim. Ele foi, além de ser um professor de filosofia, além de ter sido um professor de filosofia, ele foi um grande escritor, uma pessoa versada e erudita em diversos domínios do saber, né, um apaixonado por teatro, um apaixonado por arte, né, e ele escreve muito bem, né. Isso é um aviso que eu dou para estudantes de filosofia e curiosos em geral. Às vezes, a filosofia que é feita profissionalmente, ela não é, por assim dizer, obra do gênio de grandes escritores. Né? Muitas vezes, grandes pensadores escrevem muito mal. E os livros de introdução a eles são chaves que abrem as portas dos livros dos filósofos propriamente ditos. E, nesse sentido, o professor Gerd Borheim nos deixou um livro absolutamente sensacional. Uma outra razão, e aí eu já quero, né, por que eu chamei esse vídeo de advertência? Né? Porque eu quero que ele seja uma advertência sobre o canal e porque o professor Gerd Borheim abre o seu livro com uma advertência, né? Porque ele promete fazer algo que não é comum ou não parecia ser muito feito na época em que ele publicou esse livro, 1971, a primeira edição, né, pela editora Perspectiva, que é uma abordagem histórica de uma obra filosófica. Né? Para quem é estudante ou pesquisador em filosofia, né, eu acho que isso não é nenhuma novidade, é um pouco démodé hoje, né, 2023, em pleno século XXI, é um pouco démodé
abordar problemas e autores numa perspectiva estritamente histórica ou predominantemente histórica da filosofia, né? Há uma certa tendência a privilegiar o ataque aos problemas filosóficos, né? O problema da relação entre a mente e o corpo, o problema do livre-arbítrio, o problema da justiça, mas há toda uma maneira de fazer filosofia que compreende os problemas, né, dentro de histórias nas quais esses problemas fazem sentido. E o mesmo se dá com as obras, as grandes obras, né? Então, a grande obra sobre a qual Börheim fala, a grande obra de Sartre, que Börheim comenta, é a obra O Ser e o Nada, publicada em 1943, e me corrija alguém, né, se eu estiver passando uma informação imprecisa, traduzida e publicada em português, né, traduzida pelo Paulo Perdigão, e publicada pela primeira vez só em 1997. Né? Então, é sobre, em especial, sobre uma obra de Sartre que Börheim escreve, colocando ela em um enquadramento histórico, fazendo com que ela seja lida de forma histórica. Se você veio parar aqui por meio lá do Instagram, você já viu algumas passagens que eu selecionei dessas 3 páginas que são a advertência. Né? Então, para a gente não se demorar nesse primeiro vídeo, eu quero apenas comentar essas passagens que eu compartilhei lá no Instagram e pretendo, por meio delas, mostrar como é que esse canal aqui vai operar, porque é como eu tendo a ler filosofia. Eu tendo a ler filosofia historicamente e tendo a compreender a filosofia historicamente, mais ou menos, né, como eu aprendi lá com os meus 20 anos, né, nesse livro do Börheim e em outros, né, que eventualmente vão se transformar em matéria de comentário aqui, né? Então, a primeira passagem, né, que eu selecionei, Börheim diz: não vemos a metafísica uma disciplina presa à sua própria suficiência, como se fosse dotada de critérios autônomos e pudesse habitar um plano suprahistórico. O que significa essa passagem? Por que a metafísica seria uma disciplina presa à sua própria suficiência? Certamente esse assunto mereceria todo um vídeo inteiro, ou pelo menos um curso, né? Mas a metafísica, tal como ela surge há mais ou menos 25 séculos atrás, na Grécia Antiga, ela é, por assim dizer, o âmbito, domínio, ou a gente diria hoje, disciplina filosófica, na qual são pensados os fundamentos de todos os outros saberes. Estamos falando da Grécia Antiga, uma época em que já havia grandes historiadores, mas não havia uma consciência histórica específica, né? Tal como vai surgir no século XVIII, século XIX. Então, não haveria, por assim dizer, uma prevalência de qualquer tipo da história sobre a metafísica. O que quer que fosse produzido enquanto conhecimento do ponto de vista histórico deveria ser justificado e fundamentado em uma perspectiva metafísica, né? Por meio dessa disciplina ou desse âmbito ou desse modo de comportamento do pensamento humano, no qual obtemos ou obteríamos, né? Há quem diga que a metafísica é impossível, há quem diga que ela acabou, há quem diga que ela nunca existiu, né? Mas por meio da especulação, por meio do próprio pensamento, a relação do pensamento consigo mesmo, o pensamento se debruçando sobre si mesmo, seria possível produzir conhecimentos supra-históricos, imperecíveis, que não mudariam com a marcha do tempo. Börheim está dizendo, não é assim, a metafísica ela própria é histórica, né? E cabe, né, ao contrário, né, com a segunda passagem que eu selecionei, cumpre julgar sua autonomia e sua pretensa meta-historicidade enquanto imbricadas no próprio sentido da cultura ocidental. Por quê? Porque a metafísica é profundamente histórica. É na metafísica, é na hora que o pensamento pensa sobre si mesmo, na hora que nenhum saber especializado, nenhuma disciplina específica consegue dar conta do problema e alcançar o que está sendo investigado,
Aí entra o pensamento metafísico, por meio do qual, entre tantas outras coisas, se define o modo como o homem assume ou deixa de assumir a liberdade e o mundo, diz o Bornheim. É na metafísica, então, que se manifesta o sentido último do humanismo do Ocidente. Isso a gente vai explorar no decorrer dos próximos vídeos, das próximas aulas, mas dizer que na metafísica se manifesta o sentido último do humanismo é dizer que é nesse domínio, nessa região, nesse âmbito do pensamento, ou nessa disciplina filosófica, que se decide, em último caso, não se decide como se fosse uma reunião com, sei lá, uma quantidade de participantes que decretassem isso. Não, né? Isso é decidido de modo histórico e social, né? Pelos, como se diria hoje, pelos players, né? Importantes da conversa filosófica, né? É aí que se decide o sentido último do que é o ser humano, do que é o ser humano em geral. Então, a metafísica se identifica nesse sentido com humanismo. O pensamento sobre o homem, a definição do que é o ser humano, é metafísica. Todas as nossas crenças mais básicas, nossas posições mais profundas, ainda medram em solo metafísico. Mais uma passagem, e a última que eu selecionei, né? E essa, enfim, com essa eu fecho o sentido dessa advertência, né? Do modo como normalmente vem sendo feita, a história da filosofia não é suficientemente histórica. Nosso tema é o significado da evolução da história da metafísica, na medida em que esse significado se condensa na obra particular de Sartre. É isso que eu quero fazer, percorrer com o Bornheim os capítulos nos quais ele faz isso. Faz o quê? Pega o pensamento de Sartre e explora ele dentro dessa grande história que começou lá com Platão, a gente pode começou lá com Parmênides, começou na Grécia Antiga e nunca mais parou. Tá? Então, e continua, né? Até hoje. Ainda hoje, né, a história da metafísica, da filosofia não acabou. A filosofia já sofreu diversas transformações, já teve mais relevância, menos relevância, teve diferentes formas de ser prestigiada ou desprestigiada socialmente, já fez trabalhos de secretariado voluntário para diversas disciplinas, já foi secretária da teologia, já foi secretária das ciências naturais, mas ela está sempre fazendo alguma coisa, né? Esteja onde ela estiver, nos estratos de prestígio social e cultural, a filosofia está aí de algum jeito. E eu tenho por convicção de que Bornheim acerta de maneira muito sagaz na conclusão do seu livro, quando ele diz, ainda em 1971, que de certo modo somos todos sartreanos. Né? De certo modo, nossas vidas, né, em 1971, mas eu insisto, também em 2023, ainda são bastante matizadas pelos temas que Sartre lançou, né, lá nos anos 30 e 40, como uma espécie de visionário do que seria, né, o futuro da civilização ocidental. Né? Nós ainda experimentamos a angústia e fugimos dela na má fé, nós ainda vivemos a insatisfação e o mal-estar do fato de que a existência precede a essência. Tudo isso que pode ser sintetizado por meio dos grandes slogans pelos quais Sartre é mais ou menos famoso, não só na filosofia, mas fora dela, ainda emolduram a nossa experiência. Com essa convicção, né, depois de 20 anos mexendo com filosofia e mais ou menos, mais que 15, lendo a obra de Sartre e obras sobre a obra de Sartre, eu tenho a convicção de que esse pensador, para o bem ou para o mal, ele ainda permanece vivo, né? O seu pensamento permanece intenso e incandescente, seus temas permanecem atuais e, de certo modo, somos todos sartreanos. Né? Até lembro aqui que uma amiga, a professora Lauren Lacerda Nunes, disse, vai começar o canal com Sartre, vai. Isso é pesado, né? O Sartre tem suas dificuldades. É verdade, concordo absolutamente com ela. Por outro lado, né, como ela bem mostra na sua tese de doutorado e sua dissertação de mestrado, Sartre também é famoso por tornar públicos alguns temas, né, como o tema dos dilemas morais. Sartre foi um intelectual socialmente engajado nas questões de seu tempo
E isso fez, né, ali entre 44 e 47, segundo alguns, isso fez com que ele não só ganhasse uma proeminência enquanto figura pública, né, pensador, mas também deu à filosofia um prestígio e uma relevância sociais que dá para dizer que depois dele talvez nunca mais tenha alcançado da mesma forma, né? Ele fez a filosofia percorrer as ruas, praças e avenidas, como diz o professor Ronay Rocha. Muito bem, eu acho que a advertência está dada, né? Eu não vou esticar esse vídeo sobre 3 páginas e sobre a abertura do canal para além disso, né? Então, espero muito sinceramente que os próximos vídeos não levem um mês para sair. Eu acho que agora eu vou conseguir ter uma periodicidade melhor e esperem aí, né? Cada novo vídeo vai ser sobre um capítulo do Borheim, né? Nessa tripla chave, tentando atender a demanda dos estudantes, né? Que, diferente de mim, na minha época, tem o YouTube com um acervo inacreditável de conteúdos de filosofia, para os pesquisadores que eventualmente com quem eventualmente eu quero dialogar, né? Tem tanta gente pesquisando a obra do Sartre no Brasil que eu não conheço, né? Conheço muita gente e não conheço muito mais, né? E com os curiosos em geral, né? Para quem eu prometo, né? Faço um aceno aqui ao meu amigo Jorge, né? Meu amigo Jorge foi meu colega, foi meu veterano na filosofia, e ele disse: você tem que fazer uma coisa que atinja também as pessoas que, né, não estão mais na filosofia, né? Ele foi meu veterano por um tempo, depois ele saiu da filosofia, mas nunca perdeu o gosto. Então, Jorge, né, e curiosos em geral, né, a Rafaela, minha ex-aluna, né, que também é uma curiosa em filosofia, que me deu a maior força aqui para o canal, a Paula, né, lá minha parceira do Instagram, que é da psicologia fenomenológica. Eu quero tentar fazer um negócio, né, que esteja, digamos assim, em sintonia com essas diferentes demandas, né, pela angustiante sabedoria do existencialismo, né? Em uma outra ocasião, eu explico o que significam exatamente, né, mais para os curiosos, o que são aquelas 3 palavras monstruosas lá na minha bio do Instagram, né? Hermenêutica, existencialismo e fenomenologia, né? Mas, por enquanto, eu apenas convido que vocês permaneçam por aqui, né? Não vou pedir para vocês clicarem no sininho e darem o like, vocês sabem, todo mundo pede isso para vocês, né? Então, eu me despeço aqui, né? Mas se quiserem dar o like, pode dar. E espero que amanhã, depois da manhã, loguinho, né, eu esteja aqui já com o próximo vídeo já sobre o primeiro capítulo do Sartre, Metafísica e Existencialismo de Gerd Borheim, certo? Por hora eu agradeço, né, e convido vocês para voltarem e até a próxima.